Olá, estudantes da aldeia Turizinho, nossos índios Capó. Vamos de filosofia, dando continuidade à questão da mitologia. Uma pequena revisão para compreender aquilo que já foi tratado na nossa alternância passada. Então, o assunto aqui é mitologia e temos aqui, de um lado, Gaia, que é a deusa da terra, que está dentro da mitologia grega. E a palavra Gaia significa terra, por isso a deusa Gaia está sempre relacionada à abundância, prosperidade e, de certa forma, ela também passa a ser aí a origem de tudo, sobretudo a origem do amor infinito. Então, todas as vezes que nós tratarmos de amor infinito, obviamente nós estamos falando de Gaia. Segundo o poeta Hesíodo, Gaia seria a deusa grega. É a própria terra se divinizada. Então, a personificação do mundo e a base de todas as outras coisas que vieram depois do seu surgimento. Então, primeiro nós temos aqui a vinda do caos. Ela seria aqui a origem de tudo e transcende até mesmo o tempo. Por isso é considerada grande mãe de toda a criação. Então coloque bem isso na cabeça. Gaia seria a deusa da terra. Uma vez que ela é a deusa da terra, está aí personificada como a mãe de toda a criação. Curiosamente, a própria Gaia é considerada como o caos. O que é o caos? É que antes nada existia, existia apenas o caos. E esse caos é o que faz entender que ela mesma se criou. Então, essa deusa Gaia criou todas as coisas, disse então que ela também se criou. Então, a filosofia grega ela começa com os problemas da natureza. Nada sabia-se sobre a existência do homem, até porque o homem não era o principal estudo até então. Mas quando surgiu esse homem, ele então vai se interessar não exclusivamente pela natureza, e sim pelo o cosmos. Então, quando o homem não se estudou o homem a princípio, mas o estudo a partir da mitologia era sobre a questão da natureza, e quando surge então esse homem, o homem vai se interessar em estudar o cosmos. Então, no princípio de todos os mitos, houve um tempo em que nada existia no universo. O que existia era o caos. O que seria esse caos? O vazio. Então, do nada é que surge o caos, o vazio. E aí surge também Gaia. Segundo a mitologia grega, Gaia teria sido aí, na ordem da criação, a primeira. De todas as criações, ela foi a primeira que surgiu. Teria sido aí o caos, né? Antes de Gaia, nada existia. E tudo se originou depois. Então teria surgido todas as coisas a partir de Gaia. Ela seria a personificação da própria Terra. Por quê? Porque Gaia é a própria Terra. E Gaia também foi ela quem se criou. Aqui nos referindo ao nosso planeta em si. E aí vai surgir várias outras histórias. História de Urano. Dizer que Gaia gerou os 12 titãs. E sobre a questão dos 12 titãs, nós vamos estar especificando um pouco aqui, para a gente ganhar tempo, vamos especificar mais lá na frente. Aí temos do outro lado Urano. Urano, por sua vez, ficou com medo de seus filhos roubarem o trono e por isso prendeu eles no ventre de Gaia. Gaia ficou furiosa com o ato do seu marido. E o que ela fez? Libertou um dos seus filhos, chamado Cronos. E em um ato de vingança, Crono matou Urano, assumindo então aí o seu trono. Nesse momento, Gaia, que é a terra, e Urano, que é o céu, se separaram em duas partes. Única atividade de Urano seria a atividade sexual. Então, a única atividade de Urano, na verdade, segundo a mitologia,
era a atividade sexual. Então daí temos o primeiro sinal de um futuro menos caótico. Uma deusa, Hera, a terra, é que vai dar origem a todas as coisas. Das profundezas do caos surgiram outros seres grandiosos, enigmáticos e tão antigos que a mente humana mal consegue compreendê-los. Um deles foi o chamado Eros, amor primordial entre os romanos, o princípio da atração. Aí se abre um pequeno parênteses aqui para dizer que na época da chegada dos colonizadores europeus, os mais de 1000 povos indígenas que viviam por aqui já tinham um rico e variado panteão de divindades, todas em estreita ligação com as forças da natureza. E falando em natureza, falando dos índios e falando do amor que eles têm pela natureza, a filosofia grega, ela começou com os problemas da natureza. Não se discutia até então questões relacionadas ao homem, como já falei anteriormente. A partir do momento que o homem entra na história, esse homem passa a estudar o cosmos. A partir do momento que o homem surge, esse homem se interessa não somente pela natureza, mas há um interesse constante em estudar o cosmos, por curiosidade estudar o cosmos. Segundo a mitologia grega, Crono liderava como a principal divindade dos primeiros titãs na história. Isso porque ele influenciava a agricultura e o próprio tempo, decidindo o curso da história para todos. Fruto da união de Urano com Gaia, e aí nós estamos falando de céu e terra, figurava como o titã mais jovem. Contudo, o seu poder e postura impressionavam. Infelizmente, a divindade era gananciosa e lutou contra o próprio pai, assumindo o poder e se casando com sua irmã. Entretanto, havia uma antiga profecia que estava aqui, que contava seu destino. Segundo ela, ele seria derrubado por um de seus filhos. A fim de evitar esse destino, o Deus acabou devorando cada filho que tinha como réia para se safar. E aí temos agora aqui o nascimento de Zeus. Entretanto, sua esposa escondeu um deles, chamado Zeus. Entregou uma pedra enrolada em pano ao marido, que não desconfiou. Adulto, Zeus libertou cada titã aprisionado e uniu forças para fazer o mesmo por seus irmãos, expulsando seu pai, assumindo sim seu lugar e tornou-se imortal graças à dádiva do seu pai. O mito de Cronos, ainda que possa soar bastante fantasioso, pode nos dar verdadeiras impressões do mundo real. Quando olhamos ao passado, podemos ter a sensação de que não sabemos ou que não sabemos de certa forma na posição que ocupamos, ou seja, nós não sabemos a posição que ocupamos no agora. Sempre queremos mais tempo para realizar algo que estava em nossas listas, mas aí surgem os filhos. As crenças representam tudo o que há de novo, substituto e imaculado. Aos olhos dos pais, representam a sua vulnerabilidade, já que agora possui um ponto fraco.
O período homérico corresponde ao segundo período de desenvolvimento da civilização grega, que ocorreu após o período pré-homérico, entre os anos 1150 a.C. a 800 a.C. O nome dado a esta fase está relacionada com o poeta grego Homero, autor dos poemas épicos chamados de Ilíada e Odisseia. Ilíada e Odisseia. O período arcaico se dá entre os anos 800 a.C. e 500 a.C. Corresponde ao terceiro período histórico da Grécia Antiga, logo após o período homérico. Esta época guarda profundas mudanças políticas e econômicas devido à consolidação das cidades-estados, das quais se destacam Esparta e Atenas. O deus Eros é o deus da paixão, do amor e do erotismo na mitologia grega. Sua principal função era unir as pessoas por meio de suas flechas mágicas. Esse deus representava o amor verdadeiro e na mitologia romana ele é chamado de Cupido. Em alguns mitos, ele era considerado um deus primordial, uma criação de caos, que abençoa a união de Gaia e Urano, após o que o universo veio à existência. Ignorado por Homero, Eros aparece pela primeira vez na Teogonia de Hesíodo, que o descreve como o mais belo dos imortais, capaz de subjugar corações e triunfar sobre o bom senso. Na verdade, existem vários mitos sobre o seu nascimento. Em alguns trata-se de um deus primitivo nascido do caos. Em outros, é filho de Afrodite e Ares. Não cabe dúvida de que Eros é anterior a Afrodite, pelo que sua adoção provavelmente se deveu. Geralmente, Eros era retratado como um jovem aliado, ligeiro e bonito, frequentemente com olhos cobertos para simbolizar a cegueira do amor.